Ok, vamos voltar para as cinzas da novilha, as cinzas que são a forma final do fogo, daquilo que o fogo consumiu, não dá para ir além disso, são cinzas. Fala da obra consumada de Jesus. Amém? A novilha vermelha é Jesus, e isso é colocado na água para aplicação. Se alguém tocar em algo morto, num homem morto, ou tocar um osso, ou tocar um túmulo, eles tinham que retornar para espargir as cinzas da novilha vermelha. Diz aqui, quem estiver no campo e tocar alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou no osso humano, num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação no jarro e derramarão água, veja ali a palavra purificação, e colocarão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água. E aqui não era um sacerdote, Arão, Moisés, que retrataria a pessoa de Jesus, mas aqui diz um homem limpo, e eu entendo que o homem limpo é alguém que já é crente em Cristo, amém? E que está aplicando numa outra pessoa. Agora mesmo eu estou fazendo isso com vocês. Não me refiro fisicamente para aqueles que estão aqui na primeira fileira, mas enquanto eu prego, eu estou espargindo água limpa em vocês. E a verdade é que é importante que a palavra que você está ouvindo, meu amigo, eu estou espargindo as cinzas da novilha vermelha sobre vocês. Amém? E as partes mortas em você, aqueles pontos mortos na sua mente, no seu cérebro, sabe aquele ponto morto que você não consegue alcançar? E as pessoas dizem que quanto mais você envelhece, mais pontos mortos. Bom, eu não aceito isso. Não aceitamos isso. A Bíblia diz que Moisés morreu aos 120 anos, seus olhos ainda estavam bons e nem estava abatido na sua força natural. Em hebraico, isto significa que ele permaneceu hidratado. Ele ainda tinha vigor, ainda estava hidratado. Não, ele não usava hidratante. Significa que os seus ossos estavam fortes, sem osteoporoses. A Bíblia diz que algumas coisas que fazemos fortalecem os ossos. Já leram isso? Ela diz engordam os ossos. Eles não se quebram. Ah, pastor, isso depende se você toma cálcio ou suplementos, mas creia, o jeito de Deus é o melhor. Porque temos exemplos na Bíblia de pessoas que não tomavam suplementos. Continue com seu remédio. Eu só estou falando de pessoas que de fato não tomavam. E eram fortes. Eu tomo. Sim, eu tomo. É bom que saibam, todos os dias, eu tomo. Eu quero apenas que vejam na comparação quanto mais nós precisamos do Senhor e da sua palavra. Amém? Então, um homem limpo deve pegar o hisopo, e eu creio que é a sua língua, a menor parte do corpo, como a Bíblia diz, e deve mergulhar na água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou alguém que morreu, que foi morto, ou numa sepultura. Essa provisão é para quem tocou a morte. O pecado sempre leva à morte, sim, mas nós temos outras ofertas pelo pecado mencionadas em Levítico. Esta em particular fala sobre a morte, então eu declaro a vocês que essa provisão também é destinada contra doenças e enfermidades, que é uma forma de morte, e declaro a vocês que também é uma provisão contra a depressão, porque é uma forma de morte na sua mente. Amém? E Deus te quer bem. Amém? Veja o retrato de alguém que está bem, o Senhor Jesus. Lembre-se que na terra ele era totalmente homem. Ele era Deus, sim, mas na terra ele veio como homem, totalmente homem. E todas estas características que eu mencionei há pouco é o ponto mais elevado, é o ponto mais desenvolvido de Cristo. Sabe, ele cresceu. Veja que um Deus não cresce. Deus é espírito, mas se tornou um homem, então cresceu. Ele não tinha todo o conhecimento, não estava no ventre da mãe. Ah, eu sei de tudo. Ah, eu sei como tudo funciona. Não, ele era um bebê até que eu creio que em dado momento a consciência veio, que era o Filho de Deus, que havia uma vida antes daquela. Aos 12 anos, os mestres da lei ficaram abismados. Estão aqui? Estou dizendo que essa provisão é para toda a área morta da sua vida. E o que ela diz? Que se você tocar a morte... Pastor, o que você quer dizer com tocar a morte? Tem coisas que não são claramente pecados.
Não é um pecado. Pecado. Não, não é um pecado. Sabe? Tem coisa que você olha e diz, isso é um pecado. É claro. Amém? Amém? Você deve saber o que é um pecado, certo? Ok? Mas tem coisas que não dá para dizer. Certa vez eu estava com o pastor Mark num outro país e estávamos com um tempo livre e acabamos indo para uma livraria naquela cidade. Estávamos ali e eu estava observando alguns livros e havia um livro famoso que dizia revelar a você os segredos do universo e tudo mais. Eu fiquei curioso e peguei o livro e é um best-seller, um grande best-seller. Eu peguei o livro e falava como usar aqueles princípios da nova era e toda aquela coisa de usar o poder da mente e que assim você poderia manipular o seu futuro, as circunstâncias. E aí eu lembrei que eu já tinha visto aquilo há muitos anos atrás, quando eu estava no ocultismo e Deus me livrou de tudo aquilo. Eu percebi o mesmo conteúdo e eu permaneci lendo apenas para ver aquele conteúdo e permaneci lendo. Aí deixei o livro ali, aí eu comecei a andar com o pastor Mark e de repente, bem, estava com uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça tão terrível que, olhando para trás, não me lembro de ter tido outra igual. Foi muito intensa e aí eu falei para o Mark, sabe, os doutores daqui podem estar dizendo, poderia ter sido uma convulsão. Eu fiz exames, corri na esteira e estava tudo bem, não se preocupe. Então fui ao banheiro, aquela dor permaneceu por algum tempo e ainda estávamos no shopping. Falei para o pastor Mark que eu preciso ir ao banheiro. Eu não disse para ele, mas eu precisava falar com o Senhor a respeito daquilo. E aí eu disse, Senhor, o que foi isso que aconteceu de maneira tão repentina? E foi assim que ele falou comigo. Isso veio dele. E foi por causa disso que eu busquei este conteúdo. Ele disse, você tocou a morte. É claro que não é um toque físico, amém? Você entrou em contato com a morte, com os princípios da morte que estão contidos naquele livro. E ele me mostrou que aquele livro é do maligno. As ideias e filosofias é para que o homem seja independente de Deus e acredite em si mesmo para poder criar. Amém. Você tocou a morte. E eu perguntei o que eu devo fazer, e foi isso que o Senhor disse para mim. Você precisa se banhar, se lavando com as águas da palavra. Imediatamente eu entendi que tinha que meditar na palavra de Deus. Eu estava ali, eu estava sem uma Bíblia na mão, e eu comecei apenas a meditar na palavra, nas palavras que vinham a mim pelo Espírito, e comecei a meditar, porque eu costumo memorizar alguns versículos para a meditação. Então eu comecei a meditar naqueles versículos, e enquanto eu meditava, sabe, esta é a provisão da lavagem da água da palavra, que foca na obra consumada de Cristo. E enquanto eu meditava, de repente, simples assim, toda aquela dor, simplesmente ela foi embora. E o pastor Mark foi uma testemunha porque ele me viu como eu entrei e como eu saí. E foi uma experiência maravilhosa, e a partir dali eu comecei a observar mais aquilo que Deus está falando sobre a provisão que está nas cinzas da novilha vermelha. Agora, veja essa provisão. Qual é a provisão aqui? É da lavagem da palavra de Deus. Mas as cinzas estão nessa palavra, as cinzas estão lá dentro. Amém? Elas significam que a obra consumada não é apenas pregar, qualquer pregação te lava. Não deve conter cinzas ali. Tem que haver a proclamação da obra consumada de Jesus Cristo. Como nossos pecados foram exterminados ali na cruz do Calvário. Como as doenças foram exterminadas no corpo dele. Estas são as cinzas. É isso que temos que pregar às pessoas. Elas não sabem. Elas ainda acham que Deus está contra elas. A Bíblia diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não imputando as suas transgressões contra eles. Mas nós temos mais consciência do pecado. Tem esse pecado, tem aquele pecado. Tem pecados que são mais graves. Tem pecados que saltam mais aos olhos, porque envolvem um grupo e são pecados, sem dúvida. Mas nós apontamos este e aquele pecado, enquanto outros ficam escondidos, como a reclamação, como o temor. É como se disséssemos, esses são pecados do bem. Está tudo ok com eles. Como assim ok? Sabe de uma coisa? Todos os pecados foram consumados na obra de Jesus Cristo. Deus está dizendo ao mundo que a única razão pela qual alguém vai passar pela morte eterna após essa vida, amém? É rejeitar a provisão. Não é pela falta de provisão, ok?
Mas somos espertos, nós queremos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, amém? Amém? Então a pregação deve falar de Cristo, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, deve falar sobre Jesus Cristo ali na cruz. Se alguém está te ensinando, pode ser até mesmo um pastor, e ela ensina sobre todos os bons ensinamentos de Jesus, falando especialmente, veja, por favor, não interprete mal aquilo que eu vou dizer agora, ok? Nós temos que ler os textos da palavra interpretando segundo a luz da nova aliança, amém? O Sermão da Montanha, por exemplo, se você viver pelo Sermão da Montanha, você vai viver uma vida bem-sucedida e então você irá para o céu. Não. Jesus pregou o Sermão da Montanha para você se esgotar. Há elementos ali, por exemplo, se você pecar, corte a sua mão. Se teu olho te ofende, arranque-o. Alguém já fez isso? O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava levando a lei ao grau mais elevado, da forma que Deus desejava, porque os fariseus estavam trazendo para um nível possível, mas ele estava resgatando todo o prestígio da lei, para que todos se encontrassem inadequados, porque todos somos culpados. A Bíblia diz que Deus deu a lei para que toda boca se cale e para que todos sejam culpados diante de Deus e tenhamos a necessidade de um Salvador. Posso ouvir um amém? Mas algumas partes ali têm a ver com o futuro, fala do momento de quando Jesus voltar para reinar, porque é a constituição do reino. Ele diz assim, se alguém pegar a sua jaqueta, dê a ele também a sua camiseta. Alguém aqui fez isso? Amém? Mas isso fala do futuro, eu creio. Eu creio nisso, que há elementos ali, quando ele prega o Sermão da Montanha, é a transição do pacto antigo e a chegada do reino, e depois vemos que o reino foi rejeitado porque o rei foi rejeitado, então vem a igreja. E o mistério da igreja vem quando finalmente Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus falava sobre o reino e não sobre a igreja de Deus. Porque no cenáculo ele revela as verdades sobre a era da igreja. Amém? Significa que o Sermão da Montanha não é relevante? Não! Tem elementos ali como amem os seus inimigos, que está bem presente no Novo Testamento. Superar o mal com o bem, amém? Superar o mal. Entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, as cartas de Paulo você pode seguir totalmente. Jesus certa vez disse para os discípulos, não sigam o caminho dos gentios. Vá buscar as casas perdidas de Israel. Amém? Nós vamos aplicar isso hoje? Está errado? Não, devemos interpretá-lo à luz da nova aliança. Devemos passar mais tempo. Aqui são palavras de Paulo, aqui é o próprio Jesus. Ei, Paulo não escreveu de si mesmo. Ele recebeu do Cristo que ascendeu. Jesus, enquanto estava na terra, ele disse todas as coisas. Ele mesmo disse, eu tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não estão prontos. Quando o Espírito Santo vier, ele te guiará em toda a verdade. Gaste mais tempo na nova aliança. Nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, todas elas foram escritas para você. Passe tempo nelas. Porém, todos os livros da Bíblia, amém, são proveitosos para o homem de Deus hoje. Amém? Sabe, algumas coisas foram escritas por você e outras para você. O Novo Testamento, amém, foi escrito para você. Vocês estão aqui? Vamos finalizar agora. Estou dizendo que muitos dos benefícios que vocês veem estão ligados, na verdade, a receber a palavra. Porque você não sabe o quanto de morte você recebeu em determinado dia, em determinada semana. Então a melhor coisa a fazer é ir para o banho, para a lavagem. Lembram da semana passada? Se mantenha, permaneça vindo. Sabe, se o único momento que você recebe a palavra é aos domingos, então venha aos domingos. Mas me chamam de cristão domingueiro, não se preocupe. Pelo menos no domingo você se limpa para a semana. Eu estou feliz que esteja aqui. Eu estou feliz por isso. Pastor, tem muito tempo que eu não venho à igreja. Você está aqui agora para me dizer isso, ok? Estou feliz que esteja aqui. Pare de criticar as áreas da vida dos outros. Não há nenhuma menção no Novo Testamento. Você não vai encontrar Paulo dizendo para os santos em Roma, exceto aqueles que não estão vindo para a igreja. Nós que somos assim. Nós temos paciência com os nossos filhos que estão crescendo, mas temos pouca paciência com os nossos irmãos.